Olá, prazer, sou Fabrício Barreto Gonçalves, formado em Teologia. Eu estou gravando cerca de 3 a 4 vídeos no Facebook, no YouTube também, sobre a chamada patrística, né? A história da igreja, o tempo dos pais da igreja, né? Doutores da igreja. E muitos deles se notabilizaram pela sua apologia, ou seja, pela sua defesa da fé contra os chamados heresiarcas ou heresias. Patrística, meus queridos, é um período da história da igreja, história eclesiástica, que conhecido como filosofia cristã, de teólogos, muitos deles não leigos, né, como por exemplo Justino, que era leigo, São Efrem, da igreja copta, que foi diácono, não chegou a ser sacerdote, exímio pregador e escritor e defensor da fé cristã, mas ele era um teólogo, um estudante da doutrina cristã, mas não foi propriamente dito sacerdote. E os pais da igreja, muitos deles traduzidos em idiomas antigos, como por exemplo o idioma copta siríaco, né? A igreja egípcia, a igreja copta, a ortodoxa grega, o gregoriano, o árabe, o siríaco, o latim, o grego. Então você tem aí idiomas difíceis, até línguas mortas, que os pais da igreja, período que compreende o primeiro século do cristianismo até o final do sétimo século, com Isidoro de Sevilha, João Damasco ou João Damasceno, como queiram chamar. Você tem aí em espanhol, em francês, em grego e em latim, né? Jacques Paul Mini, que é um escritor, exímio conhecedor da patrística, né? Existe a patrística grega e a patrística latina, né? Então a patrística até o quarto século, e a igreja também tomou bases as doutrinas cristãs, que foram sistematizadas, ou seja, eles lançaram o fundamento, né? A pedra fundamental. Digamos que eles lançaram, os pais da igreja, os doutores da igreja, da patrística, pilares e fundamentos para as doutrinas posteriores da igreja na área da liturgia, na área da Eucaristia, na área da Mariologia, da Cristologia, né? Doutrina da salvação, né? Por exemplo, Alexandre Magno, que levou a civilização, a cultura grega, a filosofia grega para a Europa, para a Ásia, para o mundo de então, né? O Império Romano, Sacro Império Romano, que levou o latim, levou as estradas, a filosofia greco-romana para a Europa, para a Ásia, para o mundo de então, né? O próprio Tertuliano, que foi um pai da igreja, logo no segundo século, se eu não me engano, foi o primeiro pai da igreja, padre da igreja de língua latina, de origem latina, que lançou bases para a doutrina patrística e a doutrina cristã, né? E existe também na liturgia, até o quarto século, a igreja falava o grego, escrevia grego. Tempos depois, após o quarto século, a igreja adotou o latim como religião oficial. E nós temos aí duas coisas, né? Doutrina e instituição. Por exemplo, quando a igreja fala, estou falando dos pais da igreja patrística,
doutrina, a palavra salvação, um exemplo, vem de salos ou salutem, né, que do grego é soter ou soterian. A palavra batismo doutrina, batizo ou baptizem, né, que é mergulhar, imergir. O próprio Leão Magno, que foi considerado o primeiro papa, né? Não havia papas, havia bispo, né? O bispo de Roma, o bispo de Cartago, o próprio Agostinho foi bispo em Hipona. Havia os pais apostólicos, os pais apologetas, o credo niceno-constantinopolitano, as perseguições até o ano 313 e 325, né, com o concílio ecumênico de Constantinopla, de Florença, de Jâmnia, de Éfeso, de Elvira, de Niceia. Então você vê aí as perseguições que os primeiros cristãos sofreram, né? Nero, Trajano, Severo, Dominiciano. Então, após a consolidação, quando a igreja se consolidou, eu estou um pouco depressa, né? Quando a igreja se consolidou, já com Constantino, que declarou a igreja cristianismo oficial, chamada de res lícita ou religião lícita, porque a religião era do Estado romano, o Império Romano, né? Os mistérios eleusianos, os mistérios pitagóricos, pagãos. Já com Constantino e seguidores, o cristianismo passou a ser, digamos assim, religião oficial. E já no primeiro século, com Papias, com Inácio de Antioquia e outros, Clemente de Roma, né, passou a chamada Era dos Pais da Igreja, ou patrística, do primeiro ao sétimo, ou melhor, especificamente final do sétimo século. Período esse que durou quase 800 anos e lançou por base as doutrinas católicas, as doutrinas cristãs na área de teologia, na área de religião e na área de filosofia. Mas você tem aí, por exemplo, 2 sites que eu recomendo você pesquisar a patrística ou os pais da igreja: didascalicos.com e latina ou patrologia latina.net ou .com. Você pode aí pesquisar, ok? O que foi a chamada patrística ou Era dos Pais da Igreja Cristã.